Meus queridos irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 17. 2 Crônicas 17. Eu quero ler com você nessa noite 4 passagens bíblicas pequenas. E eu vim aqui hoje para falar para você sobre esse tema que eu já anunciei há algum tempo. Seus amigos, um assunto que interessa a Deus. Deus está muito interessado nos seus amigos. E você precisa entender que as amizades que nós estabelecemos ao longo da vida, elas têm o poder de serem bênção ou elas podem te arrastar para o precipício, para a desgraça. Preste atenção nos 4 textos que vamos ler aqui nessa noite. São pequenos, mas se você no coração guardar essa palavra, ela pode mudar a sua vida. Veja o que diz a palavra de Deus aí no texto de 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 5. Vamos lá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Agora no capítulo 18 de 2 Crônicas, verso de 1 a 8. Passa a página aí, 2 Crônicas 18, verso de 1 a 8. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Agora no capítulo 18, verso 28 ao 34, ainda no mesmo capítulo. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou:
e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até à tarde, mas ao pôr do sol morreu. Capítulo 19, verso de 1 a 3, e finalizamos aqui. 2 Crônicas 19, de 1 a 3, diz aí: Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Amém. Vamos orar, queridos, feche os seus olhos. Pai, nós queremos nesse momento confiar ao Senhor mais uma vez toda a ministração dessa palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Deus, que nesse momento o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos de receber como uma ministração. Por isso, Pai, nós oramos, abençoando a vida e o coração de cada pessoa que está aqui. E repreendemos, ó Deus, toda ação do maligno que tenta de alguma forma impedir essa palavra de chegar ao nosso coração. Meu Deus, que a tua mão possa, ó Deus, nesta noite, tratar conosco, abrir o nosso coração e entendimento, para que possamos obedecer os princípios que estão contidos nas Escrituras Sagradas. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Seus amigos, um assunto que interessa muito a Deus. Suas amigas, um negócio que Deus está muito interessado nelas. Preste atenção naquilo que nós lemos nessa noite na palavra de Deus. Deus tem grande interesse nas nossas amizades. Sabe por que Deus tem interesse nas nossas amizades? Porque uma amizade justa, uma amizade boa, uma amizade que é uma pessoa que teme ao Senhor, ela pode ser bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Porque uma pessoa que é justa, uma pessoa que tem temor de Deus e que anda na presença de Cristo, quando ela é nossa amiga, ela vai nos encorajar a um estilo de vida que é um estilo de vida santo, que é um estilo de vida reto. Por outro lado, quando nós estabelecemos amizades com pessoas que não têm temor de Deus, que não conhecem a Cristo, nós vamos ser alvos de toda espécie de coisa ruim que pode fluir desse relacionamento. E normalmente essas amizades, elas vão levar a gente a situações terríveis de perigo. Deus se preocupa com os seus e os meus amigos, porque o Senhor sabe que os nossos amigos, eles têm influência sobre a nossa vida, e a influência deles, elas podem ser boas ou negativas, e um dos ataques mais comuns que o diabo tem feito hoje contra a sua vida, você homem e você mulher, é através justamente das amizades que nós estabelecemos, porque o diabo tenta trazer para dentro do nosso círculo íntimo de amizades, pessoas que podem de alguma forma nos levar a cometer erros, pessoas que podem nos levar a uma influência de uma vida negativa, porque as pessoas que não têm temor de Deus e que você permite que entre na sua intimidade, que façam parte do seu círculo íntimo de amizade, com as quais você começa a conviver muito tempo, elas vão acabar trazendo para você sérias complicações. Esse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler aqui, nos conta exatamente sobre isso. Nos diz aqui que uma pessoa piedosa, temente a Deus, ela desenvolveu uma amizade íntima com alguém que não amava a Cristo, que não amava Jesus, que não tinha nenhum interesse em obedecer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz é que o rei Josafá era um bom rei. Ele era um homem temente a Deus,
O coração deste homem estava posto completamente na presença de Deus. E por isso, a Bíblia diz, e você leu aí comigo, que a Bíblia diz que Deus o abençoou tremendamente, o honrou acima dos reis da sua geração. Nenhum rei que tinha reinado em Israel até aquele momento tinha alcançado tantas graças, tantos favores, tantos benefícios da parte de Deus como Josafá. Agora mantenha a sua atenção em mim e mantenha também a sua Bíblia aberta, porque eu quero que você me acompanhe nessa história, para que você veja como as amizades são um negócio muito sério e muito perigoso e que nós precisamos ter atenção. Em 2 Crônicas 17:3, no verso que lemos, diz aí: e o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Mas a Bíblia diz que num determinado momento da vida de Josafá, ele começou a desenvolver uma amizade que não era muito legal. A Bíblia mostra que ele começa a desenvolver uma afinidade com um outro rei chamado Acabe. E a Bíblia fala sobre Acabe algo interessante. O capítulo de 2 Crônicas 18, no verso 1, diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Sobre Acabe, a Bíblia diz em 1 Reis 16:33 o seguinte, que ele fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele e que governaram antes dele. É interessante que Josafá é um homem crente, tem temor de Deus, e de repente a Bíblia diz que ele se aparentou com Acabe, começou a desenvolver uma amizade com um homem que não tinha nenhum tipo de temor de Deus, que pelo contrário, ele aborrecia Deus com a sua vida, ele aborrecia Deus com o seu estilo de vida, com a forma como ele conduzia a sua vida. Deus olhava para Acabe e reprovava a conduta de vida de Acabe. E o texto bíblico de 2 Crônicas 18:1 diz que, com o passar do tempo, os dois desenvolveram uma relação de amizade tão grande que eles se aparentaram. O que aconteceu de fato? O que aconteceu foi que Josafá tinha um filho chamado Jeorão, e ele acabou se apaixonando pela filha de Acabe, uma moça chamada Atalia, e os dois então acabaram se casando. E então agora o que acontece? Com o casamento vem uma aliança, e isso mostra algo muito perigoso, porque um homem crente se aparenta com um homem agora que não tem temor de Deus, e esse homem começa a fazer parte da vida íntima de Josafá. E aí, querido, o quadro para a destruição está montado, tudo pronto para que a ruína viesse. Josafá agora, diz a palavra de Deus, ele teria um contato maior com Acabe. A filha de Acabe estaria agora no círculo íntimo da família de Josafá. E você e eu precisamos entender uma coisa: se você e eu estamos debaixo do sangue de Jesus, se a sua vida ela já foi transformada pelo Espírito Santo, você precisa entender que o diabo fará de tudo para colocar no seu círculo de amizade, no seu círculo íntimo, alguém para que possa destruir toda a santidade que Deus construiu na sua vida. Uma das estratégias do diabo é colocar alguém perto da gente, alguém que a gente começa então como crente a gostar dessa pessoa, mas ela não tem temor de Deus, e essa amizade tem um objetivo claro, você não está enxergando, você não está percebendo, você acha que é apenas mais um vínculo que você estabeleceu de uma boa amizade, mas o diabo quer usar essa pessoa para destruir tudo que há de santo em você. É fácil você determinar se as suas amizades, elas são de Deus ou não são de Deus, se elas foram plantadas na sua vida por Deus, por Cristo, ou se elas foram plantadas pelo maligno à sua vida para te destruir. É só você
parar e pensar um pouquinho sobre as pessoas com as quais você tem amizade. E a minha pergunta é: o seu amigo fofoca? O seu amigo gosta de falar da vida dos outros? O seu amigo, ele chama as pessoas que têm temor de Deus de gente fingida e que não gosta de crente? É claro que você é uma exceção, ele diz para você. Você já viu isso? Você começa a fazer uma amizade e fala: não, os crentes são tudo chato, mas você é uma exceção. Querida, querido, você já está com o pé no laço da destruição. Você nota nas palavras dessa pessoa com a qual você fez amizade um espírito de desobediência aos princípios e valores da palavra de Cristo? Mas você insiste nessa amizade. O palco está sendo armado para a sua destruição. Você, ao estabelecer uma amizade com essa pessoa, você vai começar a beber de toda a amargura que ela tem, de todo o azedume que vem da vida dela, e isso muitas vezes sem você notar. Isso vai acontecendo devagarzinho. Você notou que essa sua amizade com a qual você tem convivido, ela começou a ver defeito na sua igreja, no seu pastor, nos irmãos e no ministério da igreja? Ela começa a criticar, ela está fazendo isso. O laço do diabo está ficando mais forte contra você. Preste atenção. Seu amigo se enquadra, ou sua amiga se enquadra nessa descrição. Se você está nessa amizade, e essa amizade vai te levando cada vez mais para longe da comunhão com os crentes, para longe da comunhão com Cristo, para longe da comunhão com a igreja, porque você começa a querer imitar o estilo de vida do amigo, da amiga, e aí você começa a não ter mais tempo para as coisas de Cristo. Você está bem fortemente amarrado e pronto para ser destruído. Porque a história de Josafá nos mostra como que cada filho de Deus que desenvolve uma afinidade com uma pessoa que não é crente, ele está à beira da destruição. Agora preste atenção, quando você escolhe mal os seus amigos, há 3 consequências terríveis. E é aqui que eu quero desenvolver a minha ideia. Na palavra de Deus. 3 grandes consequências. A primeira, você será atraído para os problemas pessoais dessa pessoa e você se arrependerá disso. Essa é a primeira tragédia. Quando você estabelece uma amizade com alguém que não tem temor de Deus, ela vai te atrair para os seus problemas, ela vai atrair você para os problemas dela, e você depois se arrependerá de tudo isso. A Bíblia diz aqui que o reino de Josafá, ele tinha paz, ele era pacífico, ele estava vivendo uma vida tranquila. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, no verso 10, diz assim: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Josafá era um homem crente, ele era alguém que tinha temor de Deus, e porque ele tinha um relacionamento com Deus, Deus o guardava, o protegia, nenhuma nação conseguia atacar Judá. Judá era abençoado, prosperou abundantemente, ninguém teve coragem de vir atacar Josafá enquanto nação, mas depois que Josafá estreitou um laço de amizade com Acabe, a coisa mudou. Quando a gente estabelece amizade com pessoas que não têm temor de Deus, as coisas mudam na nossa vida. E veja como mudou. 2 Crônicas 18, 23 diz assim: Acabe o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Josafá, diz a Bíblia, por causa dessa amizade, ele foi lançado para dentro de uma guerra na qual Deus não tinha parte, na qual Deus não tinha interesse. De quem era essa guerra? Essa guerra era de Acabe. Quem era Acabe? Um homem mau, que não temia Deus, uma pessoa que era muito educada, era muito gentil, mas ele não tinha temor de Deus. E em 2 Crônicas 18, no verso 2, nos diz que Acabe persuadiu Josafá
A palavra hebraica para persuadir, ela tem um sentido interessante. Significa que ele seduziu com calma. Seduzir com calma. Preste atenção. Será que o seu amigo não está te seduzindo com calma? Te levando a imitar um estilo de vida, a assumir ideias, que ele começa a divulgar para você como uma boa ideia, que as coisas não são assim como você vem pensando, você que é crente em Deus, crente em Jesus, que você não pode ser assim de repente tão radical, e essa convivência ela vai te seduzindo com calma, e daqui a pouco você está envolvido na guerra desse seu amigo, às vezes é uma guerra matrimonial, às vezes é uma guerra familiar ou pessoal, e você, como Josafá, está sendo levado com calma para a beira da destruição. Às vezes você está ali como amigo, como amiga, e aí você ouve dos problemas da família, ouve dos problemas que a pessoa está vivendo, e você quer então bancar uma pessoa que é encorajadora, e você diz, mas eu sou crente, eu vou encorajar essa pessoa a sair da dificuldade dela, mas você não percebe que você está sendo seduzido calmamente por essa pessoa, e daqui a pouco você verá que você foi apanhado no meio da confusão do seu amigo. Quando Josafá se uniu a Acabe, ele acabou assumindo a guerra de Acabe, e o que ele fez foi acelerar o seu caminho na destruição. Seus amigos precisam ser homens que tenham temor de Deus. Suas amigas precisam ser pessoas que tenham temor de Cristo. Nós convivemos no ambiente de trabalho, nós convivemos na sociedade com um monte de pessoas. Conviver com as pessoas, irmãos, nós vamos conviver com todo tipo de gente, e temos que ser educados, temos que ser gentis, cordiais com todas elas, mas permitir que no meu círculo pessoal e íntimo venha uma pessoa que não tem temor de Deus, e a sua vida, o seu estilo, o seu modo de ser, começa a influenciar o meu, você está no caminho do precipício. Cuidado com essa amizade. Cuidado com essa pessoa. A Bíblia diz que Josafá teve a sua vida complicada, quando ele foi levado para a guerra de um amigo que ele permitiu se achegar a ele, mas que não tinha temor de Deus. Cuidado com esse seu amigo. Algum tempo atrás nós vimos na mídia uma pessoa que teve a sua vida destruída por causa desse tipo de amizade. Não que ele fosse crente, mas quando a gente se acerca de pessoas que não têm princípios e valores, elas acabam destruindo a nossa vida. Todo mundo aqui conhece a história daquele ex-goleiro do Flamengo, o Bruno. Aí o Bruno se acercou de gente bacana, do Macarrão. Ó, que amizade, hein? O Macarrão era amigo do Bruno. Né? De repente, tinha o Pizza também, a cozinha toda estava lá. Mas aí o relacionamento do cara deu errado. E o Macarrão teve uma ideia. Mata a mulher que você fica livre da pensão. Grande amizade essa. E o cara sem discernimento, sem nada, vai lá e permite, elabora um plano, que até hoje não ficou muito claro como é que foi, porque ninguém contou os detalhes. E ele mete o pé na jaca, faz a maior besteira, acabou com a vida dele. Destruiu a vida dele, profissional, pessoal, familiar, por causa de um macarrão. Se livre do macarrão da sua vida. Se você não sabe nadar, você pode usar aquele macarrão que a gente usa, né? Que eles falam que é macarrão, né? Aquele negócio, aquela boiazinha, tá tudo bem. Mas essas amizades, se livre delas. Tome cuidado com seus amigos. Seus amigos é um assunto que interessa a Deus. Eu nunca vou me esquecer
de um rapaz aqui, os garotos da célula capazes de se lembrar disso, quando eu dirigi a célula, fui falar sobre amigos, naquele estudo da célula, e falamos de amigo, e depois falamos, não sei se alguém aqui se lembra dos meninos que estavam comigo naquela época, eu dei um estudo sobre vida financeira abençoada. Estudamos sobre vida financeira, e um dos rapazes da nossa célula, naquela ocasião, compartilhou que ele tinha um amigo, e ele tinha R$250. E o amigo falou, rapaz, você me empresta R$250, eu vou investir, e a gente vai dobrar isso, o capital vai virar 500, depois vai virar 750, depois vai virar 1.000, e tal. E o menino aqui da igreja foi lá e, não, tá aí os R$250, pensou assim, se eu perder os R$250, pediu, mas se der certo, e daqui a pouco o cara chegou e falou, rapaz, eu estou aqui com R$1.000, 250 virou R$1.000. Rapaz, como é que você conseguiu? Eu fui ali na boca do fundo, comprei umas drogas, vendi, já ganhei 1.000. Falei, rapaz, onde é que você está com a cabeça de ter uma amizade dessa natureza? Daqui a pouco o Dênio está lá na sua porta e te pega, o Juninho manda os detetives, já está aposentado, né, Juninho? Mas manda os detetives, eles vão te pegar. Você está louco, rapaz, sai fora dessa amizade. Essa amizade vai te levar para a prisão. Cuidado com as suas amizades. Muito cuidado com as suas amizades. Amigos íntimos, ao longo de toda a sua vida, provavelmente você não conseguirá encher as duas mãos. Provavelmente. Cuidado. Em segundo lugar, a segunda consequência de escolher mal os seus amigos é que você acabará ignorando todas as advertências da palavra de Deus. Quando você escolhe mal os seus amigos, você começa a resistir todas as advertências da palavra de Deus. A palavra de Deus pode falar, o pastor pode falar, a sua mulher pode falar com você, seu marido pode falar com você, e você não vai escutar. Veja que aqui em 2 Crônicas, no capítulo 18, diz isso. Se você tem um amigo que não teme a Deus em seu círculo íntimo, ele, por exemplo, vai te dar todo o apoio que você quiser, mesmo que você esteja errado. E esse é um tipo de amizade que você não precisa. Gente que vai te dar apoio, mesmo quando você está errado. Esse é o tipo de amizade que vai te empurrar para o barranco, que vai levar você para o fracasso, porque Satanás vai encher a tua cabeça com as vozes desses falsos profetas, e você vai continuar resistindo à palavra de Deus, à orientação de um sacerdote, ou à orientação do seu marido ou da sua esposa, todos afirmando que você está no bom caminho, e ele vai te incentivar no erro. Olha, em 2 Crônicas 18:4, nos diz que antes de ir para a guerra, Josafá, que era um cara crente, ele perguntou para Acabe assim, olha, antes da gente entrar na guerra, vamos buscar a presença de Deus, vamos consultar o Senhor. Então o rei Acabe reuniu 400 pastores, 400, só que os caras eram tudo comprado, tinha propina para todo lado, e eles profetizaram, vai que você vai ganhar, vai que vai dar certo, e não sei o quê. E aí Josafá, vendo toda aquela cena, ele pensou assim, está todo mundo concordando? Aí ele pergunta para Acabe, não tem mais nenhum pastor aí que a gente possa escutar alguma coisa? Ele falou assim, tem um que eu já mandei prender ele, e ele só fala aquilo que me desagrada. Esse é o amigo bacana, esse é o amigo de verdade, que fala o que você precisa de ouvir. E aí Josafá diz assim, não fala assim dele não, manda trazer ele, quem que é esse camarada? E aí traz o Micaías lá, e aí trouxeram o Micaías, e quando trouxeram o Micaías, ele disse assim, não entre nessa peleja, não entre nessa guerra, Josafá, não vai dar certo. Isso está errado, vai destruir a sua vida. E aí,
a palavra de Deus diz que mesmo Micaías, advertindo a Josafá e Acabe, Josafá já tinha sido seduzido. E a Bíblia diz que ele sobe com Acabe para a guerra. E ele vai para a guerra mesmo contra a vontade do Senhor. Apesar de ter sido advertido por um homem de Deus, orientado por um homem de Deus, ele sobe para a guerra. E quando ele entra naquela peleja, quando ele ignora a palavra de Deus, quando ele vira as costas para os valores da palavra de Deus, qual foi o resultado daquela guerra? A Bíblia diz que Acabe morreu na peleja, e quando Acabe morreu na peleja, porque ele estava disfarçado, o exército da Síria estava focado em matar o rei, e eles acharam que Josafá era o rei de Israel, mas ele era o rei de Judá. E quando eles identificaram Josafá, a Bíblia diz que eles partiram para cima dele. E a Bíblia relata que Josafá viu a morte de frente, não tinha como fugir. O ataque foi frontal. Ele só tinha uma situação a fazer. E ele fez. Ele clamou, ele gritou, ele pediu a Deus socorro. Lá em 2 Crônicas 18:31 diz assim: gritou e o Senhor o socorreu. Deus o desviou dele. Será que você pode imaginar a cena? Eu fico imaginando Josafá voltando para casa, depois dessa batalha, indo com os seus soldados de volta para Jerusalém, e ele pensando consigo mesmo, dizendo para o seu próprio coração o seguinte: ó Deus, muito obrigado porque o Senhor me livrou. Agora eu vejo o perigo da gente estabelecer amizades com quem não ama a tua palavra. Agora eu vejo que eu nunca deveria ter andado com gente como o Acabe. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Meu amado, preste atenção. Quando nós temos um amigo íntimo que não é crente fiel a Jesus, nós estamos correndo um grande perigo. Mais cedo ou mais tarde ele vai te seduzir lentamente, para que você entre na guerra dele. E quando as coisas ficarem difíceis, quando o tempo fechar naquela guerra, ele vai te pôr na mira do inimigo e vai te deixar sozinho. Evite essas amizades com pessoas que não têm temor de Deus e nem conhecem ao Senhor Jesus. Agora você pode estar pensando que eu estou implicando com seus amigos. Eu não conheço todos os seus amigos. Eu tenho um monte de gente com as quais eu convivo fora da igreja. São meus conhecidos, mas meus amigos íntimos são poucos, pouquíssimos. Porque esse tipo de gente que não tem temor de Deus vai te levar para a beirada do precipício. A consequência de escolher mal os seus amigos é que você acabará ignorando todas as advertências da palavra de Deus. Será que não está acontecendo com você? Será que nessa noite você não está precisando de fazer uma revisão nos amigos que você tem? De repente Deus está te dizendo aqui: olha, é interessante que você comece a eliminar da sua convivência certo tipo de pessoas, antes que você caia no barranco, antes que você caia num buraco, do qual você nunca mais vai conseguir se erguer. As suas amizades interessam a Deus, porque Deus sabe que elas têm influência sobre a sua vida. Em terceiro e último lugar, outra consequência de se escolher mal os seus amigos é que você terá de enfrentar a ira de Deus sobre a sua vida. Isso aí muita gente não vai te dizer não, mas eu vou. Existe ira de Deus contra a minha vida e contra a sua vida quando nós fazemos amizades com pessoas que não temem a Ele. Você está achando que é barato? Não é não. Antes que aconteça eu vou te mostrar e te advertir. 2 Crônicas 19:2, diz aí: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor.
Preste atenção, Josafá está voltando para casa, escapuliu com vida de uma batalha enorme contra o rei da Síria. Como eu disse, ele estava no seu coração dizendo: Deus, obrigado pelo livramento, obrigado porque o Senhor me poupou a vida. Eu nunca mais vou fazer uma amizade dessa. E aí, quando ele levanta a cabeça, ele estava pensando, no meio do caminho tem um homem parado, o vidente Jeú, e diz assim: Deus me enviou para te dizer que você deveria amar a quem Deus aborrece. Quem te deu incentivo para fazer esse tipo de amizade? Por isso a ira de Deus está sobre a sua vida. Olha só, irmãos, Deus estava dizendo a Josafá pela vida do vidente o seguinte: você não conhece o perigo e as consequências daquilo que você fez. Você pode pensar que é pouca coisa você ter amizade com alguém que não teme ao Senhor, que não escuta a palavra de Deus. Você pode achar que isso não vai complicar a sua caminhada nem a sua vida, mas você está enganado. Isso é o maior perigo, o maior laço para a sua história, o maior laço para a sua vida. Você não pode ter no seu círculo íntimo pessoas que não têm temor de Deus, porque isso vai atrair a ira de Deus contra a sua vida. Aí, o que choca, irmãos, e eu quero caminhar para o final dessa ministração, é que um homem crente, como Josafá, deveria ter aprendido a lição. Deveria ter entendido a lição. Já tinha feito algumas lambanças, já tinha errado, ele tinha dito no seu coração para Deus que nunca mais iria estabelecer relações como essa. E aí você abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, verso 1, e lá está assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. A ira de Deus agora se expande, e os inimigos começam a se levantar contra Josafá. E até esse tempo, a Bíblia diz que Judá tinha desfrutado de uma grande paz. Agora Josafá via os inimigos vindo contra ele de todos os lados, ameaçando destruir o seu reino, tudo por causa de uma amizade imprópria. E 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3 e 18, diz que aí quando Josafá viu que a ira de Deus se expandiu contra ele, diz aí que ele buscou o Senhor, se arrependeu, se humilhou, e Deus o livrou mais uma vez. 2 Crônicas 20 e 30 diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus o livra pela segunda vez. E a gente pensa de novo: bom, Josafá aprendeu a lição. Ele entendeu o perigo de se escolher mal os amigos. Ele não vai entrar mais nessa gelada. Ele não vai entrar mais nessa situação. Ele não vai cair mais nesse erro. Mas aí, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 35, está dito o seguinte: depois disso, depois que Josafá fez aliança com Acabe e se deu mal, depois que os inimigos se levantaram contra ele e Deus o livrou, 2 Crônicas 20, 35 diz assim: depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Ele insiste no erro. Ele permanece no caminho do engano. Alguns anos depois, a Bíblia diz que Josafá caiu no mesmo erro, cometeu o mesmo equívoco, ele fez a mesma coisa novamente. Ele se aliou em uma amizade, diz a palavra de Deus, com um rei que não temia Deus, exatamente como ele tinha feito com Acabe alguns anos antes.
Só que desta vez a coisa não ficou simples, irmãos. Só que dessa vez o negócio não passou desapercebido aos olhos de Deus. Deus enviou um profeta novamente até Josafá. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 37, diz assim: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras. Escute isso. Amizade imprópria levou Josafá à destruição. Deus destruiu as suas obras. O Espírito de Deus abandonou esse homem, porque ele não obedecia mais ao Senhor. Meus amados, a palavra de Deus é muito clara quanto a esse assunto das nossas amizades. Em Provérbios 22, verso 24 e 25 diz: não sejais companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Querido, tome uma posição hoje. Avalie as suas amizades. Avalie as pessoas com as quais você compartilha a sua vida. Avalie as pessoas com as quais você compartilha segredos. E tome cuidado, porque você pode estar tendo aí amizades com pessoas que vão te levar para a beirada do precipício. Tome uma posição hoje em nome de Jesus. Se você tem amigos íntimos no seu círculo de amizade, mas que não tem temor de Deus, se desfaça desse tipo de relacionamento. Tome cuidado com isso. Não permita que aconteça com você aquilo que aconteceu com Josafá. Ele foi confrontado por Deus com palavras duras. Por isto, destruiu o Senhor as suas obras. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele havia feito, toda a prosperidade da sua vida e do seu reino foi destruída por causa de amizades que ele jamais deveria ter estabelecido. E você e eu somos advertidos pelo Senhor da mesma sorte e da mesma forma. E eu quero terminar contando mais um caso para você, que eu nunca superei nesta igreja. Um jovem, o mais sorridente de todos os que eu já vi nesses 20 anos. Qual o nome dele? Hein? Lucas? Vocês se lembram dele? O Lucas se converteu nessa igreja. E ele entrava aqui, irmãos, ele tinha um sorriso largo. Sorriso largo. Um garoto cheio de vida. Cheio de vida. E começou a caminhar bem. Ele tinha 18 anos. A gente fazia uma mini vigília aqui, ele ficava comigo até 1h da manhã, orando. Mas aí, ele começou a fazer algumas amizades no futebol. Ele era bom de bola, lá no bairro dele. E os amigos começaram a tirar ele. Devagarinho, da igreja, da célula, e ele começou a assumir. E adivinhe só, um dia, jogando bola, a bola caiu numa construção de uma casa. Ele tinha 18 anos ou 19, eu estou na dúvida, 18, 19. Ele pulou o muro para pegar a bola. O cara da casa já tinha sido roubado tantas vezes na construção, que ele teve uma ideia. Ele tinha colocado ferragem lá. Ele eletrocutou as ferragens que estavam guardadas na casa. O Lucas não sabia, pulou o muro para pegar a bola. Quando ele pega a bola, ele esbarra na ferragem e morre eletrocutado com 18 anos. Eu fui no sepultamento dele. Foi duro ver aquele menino
que tinha um sorriso largo, que tinha uma vida toda pela frente, morrer de uma maneira estúpida, boba. Mas o que matou ele não foi apenas o choque daquela ferragem, foi as amizades que o tiraram da igreja, que o levaram para longe de Cristo. E ele não estava fazendo nada de errado, jogar bola. Qual é o pecado de jogar bola? Você pode jogar bola. Agora, só a bola não pode te tirar da igreja, do culto, da célula. Futebol que você tanto gosta, não pode te impedir de estar participando da celebração. Você imagina? Temos aqui alguns que gostam de pedalar, né, Carlinhos, Pingo? Se o pedal, amigo, for 7 horas da noite, sou seu amigo, vocês estão proibidos de pedalar às 7 horas da noite de domingo. Vai te tirar da casa do Senhor. Ah, não, vamos pedalar então na quarta-feira à noite. Está errado. Quarta-feira é dia de oração, é dia de libertação. Porque através disso, o diabo vai te afastando, vai seduzindo você lentamente e vai acabar enfraquecendo a sua fé. Vai afetar seu casamento, vai afetar você, vai afetar o seu trabalho e provavelmente vai destruir a sua vida. Esse menino, Lucas, perdeu a vida com 18 anos. Não estava roubando, estava jogando bola. Que mal tem no futebol? Mas eu me lembro direitinho. Ele estava jogando bola, se a memória não estiver me traindo aqui agora, num domingo de manhã. E quando chegou a notícia que ele morreu, eu pensei, se ele estivesse na igreja, ele estaria vivo. Estaria vivo. Com toda a saúde. Mas por causa das amizades, ele saiu lenta e vagarosamente. E morreu. De maneira boba, estúpida. Seus amigos, suas amigas, é um assunto que interessa a Deus, porque eles podem te levar para perto do Senhor, ou te empurrar para a destruição. Avalie suas amizades, tome cuidado com elas, tome cuidado com elas. Nessa noite o Espírito de Deus está te advertindo, proporcionando a você a oportunidade de corrigir as coisas, de você rever a sua caminhada. Faça isso, tome essa atitude. Me lembro de um caso, não vou revelar o santo, de um rapaz crente, também aqui da cidade, que tinha uma amizade com outro rapaz que se dizia crente. Eles eram amigos, chegados, tinha uma caminhada já bacana, quando de repente, esse amigo que dizia ser crente, desse outro que era realmente muito crente, abriu o jogo com ele, e disse o seguinte: eu quero dizer para você, que eu gosto de homem. Irmãos, fiquei admirado quando eu ouvi essa notícia e tomei conhecimento dessa história. Esse menino que era muito crente virou para o outro e falou assim: nunca mais a gente vai conversar. Acabou a relação aqui, a amizade aqui. E eu pensei comigo, menino inteligente, menino realmente sábio. Você vai ficar andando com gente que é homossexual, daqui a pouco você está com um problema na vida. Você está embaraçado. Você começa a achar tudo normal. Sua alma vai desandar, seu coração vai se fragilizar, sua fé será bagunçada. Cuidado com as suas amizades, querido. Faça amizades na igreja com pessoas crentes realmente. E se elas se revelarem não serem crentes como dizem, também mantenha a distância delas. Tome cuidado. Vamos ficar de pé e vamos orar.
seus amigos, um assunto que interessa a Deus. Interessa a Deus porque as suas amizades podem ser bênção ou podem ser um grande problema na sua história. E o que dirá de outros aspectos que acontecem ao longo da vida? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar ao Senhor o coração, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Ó Deus, o Senhor sabe que todos nós temos muitos conhecidos, temos amizades. Existem pessoas que nós realmente valorizamos e até admiramos, mas que não são crentes, não têm temor do Senhor. Ó Deus, dá discernimento ao teu povo. Dá discernimento a esse rapaz, a essa moça, a esse homem, a essa mulher. Discernimento daquilo que agrada ao Senhor e daquilo que o Senhor rejeita. Para que nós não venhamos a misturar luz com trevas. Para que nós não sejamos do tipo de gente que chama o profano de santo. O Senhor não aceita a mistura do santo com o profano. Luz e trevas não se misturam. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nesta hora, ó Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós o entendimento da Tua palavra, ó Deus, a compreensão da Tua vontade nessa área, para que sejamos homens e mulheres cuidadosos, para que a nossa vida não seja embaraçada por causa de amizades e de relacionamentos que o Senhor não aprova. Ó Deus, não nos deixe cair no mesmo erro de Josafá, que resistiu, que não quis obedecer às advertências que o Senhor deu a ele, e ainda assim continuou estabelecendo amizades com pessoas que o Senhor não aprovava. E a tua palavra diz que por fim as suas obras foram destruídas. Ó Deus, nos dê um outro destino, nos dê uma outra realidade. Dá ao nosso coração a determinação de viver em santidade, em retidão, em pureza na tua presença. E ajuda-nos, de maneira que nós possamos, com a direção do Senhor, estabelecer amizades que possam nos ajudar na caminhada da fé cristã, Pai. No nome de Jesus eu quero, Pai, repreender todo o laço do diabo que se levantou através das amizades para afastar este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça da tua presença, da tua casa, para destruir a sua vida. Eu repreendo essas ações do diabo em nome de Jesus, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer um entendimento para o meu irmão e minha irmã, a fim de que durante esta semana, ministrado pelo teu Espírito Santo, nós todos possamos avaliar as amizades que temos, os relacionamentos que firmamos, para que eles não sejam laços para a nossa vida, ó Deus. Nós oramos pedindo a tua ajuda e a tua direção, em nome de Jesus. Amém.